agradecendo aqui a presença do técnico do Brusque Magalhães, fazendo uma análise daquilo que você esperava e daquilo que o Renault propôs e o Brusque também. O que dá para se dizer desse 1-0? Boa noite. Boa noite, prazer falar com todos. Né? Esse é o nosso primeiro contato, né, que nós estamos tendo. Sempre é um prazer tentar contribuir com vocês naquilo que é dentro possível. Hoje a gente jogou realmente, e o jogo foi condizendo a isso como para ganhar o jogo. Né? Lógico que todo mundo tem uma expectativa muito forte de ter um ótimo desempenho. Hoje nós não tivemos esse ótimo desempenho, mas fomos bem convictos daquilo que nós pretendíamos para ter convicção da vitória. No primeiro tempo nós não conseguimos ter a circulação, ter jogo de apoio, principalmente no corredor central. Faltou um pouco mais de mobilidade, nós estávamos fazendo uma bola mais direta, uma bola de longo passe, então a gente teve dificuldade. E aí você vai dando confiança para o adversário vai ganhando confiança, eles têm muita mobilidade pelo centro do campo, tem bons jogadores. E aí eles vão tendo a confiança, mas ficou um jogo teoricamente seguro, só ficou um jogo de disputa. E aí, como a gente estava sendo sobrecarregado, muita perca de disputa, aí você vai condicionando mais confiança ainda para o adversário. Depois no segundo tempo a gente tentou encaixar um pouquinho mais o centro do campo, para ter um pouquinho mais de jogo, principalmente dos médios ali, para ter mais combinações, poder de saída, tentar trazer também o João Pedro para dentro do jogo, para recuperar a confiança, para também sair de fora para vir para dentro, para movimentar principalmente nas janelas ali de zagueiro, entre zagueiro, lateral e médio do lado. E depois nós perdemos um jogador que condicionou a mudança total do jogo. Primeiro que nós fizemos uma mudança no primeiro tempo, lesão, que já tem uma parada. Depois a gente condicionou a mudança por substituição de expulsão, tivemos que reorganizar principalmente. A gente já sabia que em algum momento ele ia esticar um pouco mais a linha, ele ia botar 2 centroavantes, a gente já mudou logo para estruturar uma linha de 5 para ter uma linha mais esticada, fazer um balanço com os 3 médios na frente da linha e deixar só o João Prada, o Clinton, e aí condicionou mais uma substituição por lesão. Então são 2 paradas por 2 lesões que condicionou a você ficar um pouco mais travado, e a outra mudança que nós fizemos foi para reorganizar a expulsão, e aí a gente ficou equilibrado. Então era questão de, se não errasse, como a gente não errou, foi muito efetivo, principalmente nesse jogo aéreo, na cobertura do corredor. A gente fez um jogo seguro, Nogueira fez intervenções só de cruzamento, tiro de meta, não teve uma intervenção de fazer uma grande defesa, então defensivamente a gente foi lúcido. Faltou um pouquinho mais ofensivamente hoje nessa organização de primeira fase para a segunda fase, para poder chegar bem no último terço. No primeiro tempo a gente até começou bem, e depois a gente foi perdendo a mão, e foi dando confiança para o adversário. Ô Igor, até você já citou sobre essa questão do ataque, né? Que faltou um pouco de criação hoje. E a primeira coisa que eu queria perguntar pra ti é se isso é a tua principal preocupação daqui pra frente, né? Melhorar a criação do Brusque, e se essa questão de ter jogos tão perto, né? Foi terça, domingo, já tem na quarta. Se tu acha que o Brusque já tá sentindo, e se isso influenciou alguma coisa isso no jogo hoje? Essa sobrecarga de sequência de jogos, todo mundo vai passar por esse processo e vai sentir muito. É um momento ainda deles recuperarem a condição de sequência de jogos. Esse estadual ele é tiro muito curto, então não dá tempo de se recuperar, não dá tempo de ter recuperação dos atletas. Então essa questão aí ela vai passar muito para tentar recuperar, para dar um pouquinho mais de fôlego. Hoje a gente ficou engessado pelas 2 mudanças táticas, principalmente de lesão. E aí você perde 2 paradas. E a outra, nós optamos por mudar a estrutura até para ter um pouco mais de solidez, para fechar um pouco mais os corredores, né? E aí a gente sofre um pouco por dentro, mas é condicionado a ofertar para eles só chute de média distância. Isso aí como eu sempre digo, principalmente dos atletas, nós temos que saber fazer, saber entender o que o jogo pede e tentar nos organizar, nos oferecer o que gera menos dano. O que gerava menos dano para a gente hoje era um chute de média distância. Por quê? Primeiro que a gente condiciona a uma bola mais distante. Segundo, a gente coloca o nosso goleiro no jogo, ainda tem intervenção, um goleiro muito experiente, maduro, um baita goleiro. Então a gente não consegue estancar todos os problemas. Então a gente tem que priorizar alguns. Nós priorizamos os corredores para ter cruzamento, e a gente está bem postado nessa bola de dentro da área. Pelo segundo tempo, a entrega, pelo entendimento que com um jogador a menos, da forma que eles se colocaram no campo, eu gostei. O que eu não gostei foi porque no primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de ter a bola, de jogar. Nós temos médios que jogam com a bola, foi bem diferente do jogo da Chape.
chato, nós tivemos a bola, nós controlamos um pouquinho, mas nós temos que lembrar também que é início, essa recuperação ela interfere muito no jogo também e faz parte. Hoje era um jogo de claro. Quantos anos não tem um jogo como esse na cidade? 22 anos. Então a responsabilidade maior antes do jogo era nossa, né? Até por tudo que foi criado. E faz parte de uma equipe, nossa equipe é uma equipe jovem em termos de conexão e entrosamento. Estruturou totalmente a equipe. Esse ano, Pivô, Nogueira, né? Olavo, Biel, e aí você coloca muitos jogadores que nem tinham combinações, a demanda do tempo. Graças a Deus conseguimos os 3 pontos, nos leva um pouquinho mais para cima, e agora é pensar no jogo de quarta-feira para a gente fazer um grande jogo contra um grande adversário que está vivendo um bom momento. Igor, boa noite, Diego do Brusque Discovery. Qual que é a importância de uma vitória em casa, o primeiro jogo em casa, para o restante do campeonato? É muito importante, primeiro que a primeira apresentação à frente do nosso torcedor nesse ano. Nós precisamos muito dessas conexões de campo-torcida, principalmente para eles nos dar mais energia ainda, nós contamos muito com eles. E essa competição, como é tiro curto, o fator casa ele tem que fazer muita diferença, até porque nós talvez não vamos conseguir ganhar todos os jogos. Então hoje era importante a vitória, a gente queria conciliar um grande jogo, um nível de performance muito alto, só que às vezes não acontece, mas a gente tem que saber lidar com isso, tem que ter maturidade para isso, tem que saber que nós temos que evoluir agora para o próximo jogo, tem que ter, principalmente nós fazemos agora a nossa leitura de estudo para ver o que a gente pode evoluir, o que a gente pode continuar fazendo para a gente continuar a nossa caminhada dentro da competição. Ali na beira do gramado, Igor, o que deu para passar para os jogadores nessa situação que o Brusque ficou, depois que não podia mais fazer nenhuma substituição, já tinha usado todas as paradas, e principalmente porque ia sofrer a consequência, que é o abafa do Renault, aconteceu e ficou sem atacante. Ficou só com meias, não teve atacante. O que você conseguiu passar para os jogadores ali da beira do gramado para tentar passar todas essas dificuldades? Na verdade, a gente não tem essa característica, a não ser o Clinton em velocidade, né? A gente não tem. Aí, na minha cabeça, formulou uma estratégia de tentar reter a bola. Aí nós tínhamos 3 médios, mais o João Prado, que é um meia, que cadencia o jogo, tem força, tem arrasto. Então o que nós pensamos? Ficar com a bola, mesmo com um a menos, tentar picotar o jogo, tentar ficar com a bola, tentar uma escapada pelo corredor que a gente solta os alas, e aí é os jogadores que dá velocidade, que são os dois, pelos corredores, tanto o Raimar de um lado quanto o Medeiros do outro, é o que dava velocidade, e a escapada do Gazão, que é um médio que consegue infiltrar bem. Aí você pega Bernardo, que é um controlador, Biel, um controlador, João Prado, controlador, e aí o que nós pensamos? Não adianta agora eu tentar contra-atacar com um jogador a menos, que eu vou tomar a transição. Fica com a bola, retém a bola pelo centro e descarrega para ter velocidade pelo lado. Foi o que nós pensamos. Você teve contato agora no vestiário com o médico e viu o que dá para falar do pivô que acabou saindo por lesão? O Clinton parece que cãibra, cansaço, como eu sentido, mas o pivô um pouco mais difícil a situação dele. O pivô foi um entorse, né, no tornozelo, a gente precisa ter calma, mas aparentemente o médico falou para a gente ter um pouquinho de calma, esperar amanhã para ter uma avaliação mais concreta daquilo que, como ele vai amanhecer, para a gente ter uma definição. Mas, a princípio, ele nos deixou um pouco tranquilo, tá? Porque o pivô sentiu muita dor, né, no momento, mas parece que o tornozelo não inchou tão da forma que a gente esperava, então ele achou que no momento ali era viável sair. Agora a gente aguardar para amanhã para a gente ter uma definição mais concreta. Aproveitando também essa questão que você fala de um jogador de ataque mais rápido que a gente conhece, já que é o Clinton. Você tem conversado com a SAF para que ele tente trazer mais jogadores de ataque e também com velocidade, principalmente para os lados? Sim, nós estamos muito atentos ao mercado, temos conversado sobre isso, né? E o objetivo é trazer. O problema é que nós não estamos tendo essas possibilidades, até vocês têm acompanhado muito a questão da forma que inflacionou o processo em termos de valores. Nós não temos condições hoje de brigar com qualquer outro clube aí para ter um investimento maior. Nós vamos fazer dentro daquilo que é possível da nossa parte para poder fazer. Talvez, em algum momento, ter um poder de convencimento por conhecer algum atleta por ter trabalhado. Nós estamos esperando esse primeiro movimento de estadual, de algum jogador insatisfeito em algum lugar para poder sinalizar essa possibilidade. Nós queremos trazer jogador que realmente vista a camisa e entra para dentro do campo para poder somar conosco, né? Não adianta só enxertar, tem que trazer jogadores para que o torcedor também visualize que são jogadores
com qualidade para estar aqui juntamente conosco. 22 anos que não jogava, quer perguntar? Pode ficar. Há 22 anos que não jogava o Renault e Brusque, o torcedor veio. E eu falava ontem ainda com o Diego Correia justamente sobre isso. O Renault precisava vencer porque acabou perdendo o primeiro jogo. E o torcedor do Brusque esperava de 2 a 3 gols a mais pela superioridade. Como é que você pode responder ao torcedor do Brusque até para acalmar ele com relação às situações de dentro do campo? Não, na verdade, quando se começa um jogo, todo mundo tem as mesmas possibilidades. Porque fica criando muita coisa antes do jogo, pelo que aconteceu uma rodada antes, né? Essa equipe aí que a gente viu hoje aí, talvez poderia ter feito um jogo diferente contra o Concórdia. O futebol, ele cartilha todo mundo. O futebol não perdoa ninguém. Se você não encarar o jogo como ele perde, ele te cartilha. Talvez eles não encararam o jogo contra o adversário passado da mesma forma que eles encararam hoje. Porque hoje um clássico se iguala muito. Clássico, acho que até 50 anos atrás, acho que tem que começou o futebol, todo mundo fala, clássico você se ganha, clássico você compete muito e se ganha. É lógico, todo mundo quer um nível de performance muito alto, mas a gente também tem que saber entender que talvez nós não vamos estar no nosso nível de performance alto, mas ganhando o jogo, ganhando confiança, ganhando, trazendo a confiança do resultado para dentro do vestiário. Nós temos que melhorar, temos que melhorar. Nós temos a consciência disso, vai ser um processo natural, jogadores tendo melhores combinações, melhor entrosamento, a gente desenvolvendo tempo de trabalho para desenvolver bem as ideias. Tem momentos que a estratégia vai funcionar muito bem, tem momentos que não vai funcionar. Todas as equipes passam por esse processo, todas as equipes, nós não somos diferentes. Mas hoje o que valeu mesmo foi os 3 pontos para não dar confiança na sequência da competição. Para finalizar, desculpa, perguntando? Eu ia perguntar, Igor, você já reforçou a importância de ganhar dentro de casa, agora o Brusque encara o Figueirense com 2 vitórias, um time que vem confiante. O que o torcedor que acompanhou e apoiou pode esperar do Brusque na próxima rodada? O que nós fizemos, principalmente, é que a gente tinha um jogador a menos. Um nível de competitividade muito alto. Um time concentradíssimo para entregar aquilo que pode em termos de competitividade. É um jogo diferente, né? É um jogo que o Figueirense veio muito bem na competição, uma grande equipe, tem feito um grande trabalho. O Vaguinho é um cara experiente, já passou por aqui, é um cara que tem o respeito de todo mundo, é um grande profissional, né? Está à frente de uma grande equipe, mas quando começa ali, iguala tudo. O que acontecer dentro do campo é aquilo que nós temos como desenvolvimento de jogo, né? Tomara Deus que a gente esteja bem lúcido e sabendo entender o jogo novamente para a gente conseguir nos aproximar da vitória. Há até a possibilidade do Vaguinho trazer o time misto, porque depois tem o clássico contra o Avaí. Independentemente, é a camiseta do Figueirense que vem. O que você passa para os seus jogadores depois dessa recuperação no jogo de quarta? Nisto eu não acredito, até porque talvez se as coisas não acontecerem em termos de resultado em 2 rodadas, muda muitas coisas, né? O futebol, como eu disse antes, ele não te perdoa. Nesse momento agora, o que nós precisamos? Um tijolinho por vez. Agora o nosso foco é o Figueirense, recuperar esses atletas que terminaram o jogo principalmente, um tijolinho por vez. Daqui a pouco, Deus vai nos agraciar com a vitória, e assim nós vamos pensar no próximo, e assim nós vamos na nossa caminhada. O adversário, eu respeito a pergunta, mas eu tenho que me preocupar muito com o que pode acontecer do nosso lado, né? Figueirense vai estar com a camisa dentro do campo. O que importa para nós é o jogo. Se vai estar, talvez, os jogadores que foram chegando agora, que são responsáveis por essa grande campanha que eles estão fazendo, não sei. Mas nós não podemos sair daquilo que nós podemos ser dentro do campo para nos garantir uma continuidade de trabalho e de resultado para essa competição. Obrigado, Igor.